Beleza, estudante? Mais uma vez seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as propriedades dos radicais, certo? Eu já fiz um vídeo falando como se calcular a raiz, sobre as condições de existência de raízes, e agora eu vou focar nas propriedades, certo? Caso você não tenha assistido esse vídeo que eu acabei de falar, eu vou deixar o card aí aqui em cima para você dar uma olhadinha nele, certo? Então vamos para as propriedades dos radicais. Então, primeira propriedade, eu separei em várias aqui, depois eu não coloquei nome nas propriedades para que você entenda a propriedade, não ficar se apegando ao nome, né? Mas no final a gente comenta alguma coisinha sobre o nome dela. Então tá aqui, ó, propriedade 1. E o que ele está falando aqui? Ó? Eu tenho a raiz enésima de A elevado a N. O que eu posso fazer com isso falando de propriedades? Então, ó, isso aqui, posso cortar esse N com esse N aqui. Mas será que eu sempre posso cortar isso? Porque se eu cortar, ó, vai sobrar só o A. A raiz anulou a potência e isso dá o A. Será que eu sempre posso fazer isso? Toma cuidado. Eu só posso fazer isso se o A for um número positivo ou for zero. Então, se o A for um número maior ou igual a zero, eu posso fazer isso. Se eu tiver a raiz enésima de A elevado a N e eu tenho certeza que o A é um número positivo, eu posso cancelar o índice com o expoente e vai sobrar só o que está aqui dentro, aqui, que é o Azinho, certo? Vou colocar alguns exemplos numéricos aí para você enxergar. Então tá aqui, ó, raiz quarta de 3 elevado a 4. Então o 3 está no lugar do A, ó, tá vendo? Tenho certeza que o A é maior do que zero, então eu posso vir aqui e cortar o índice com o expoente e falar que a resposta disso é 3, certo? Um outro exemplo, ó, raiz cúbica de 6 elevado ao cubo. Percebe que o que está no lugar do Azinho aqui, ó, é maior do que zero, então eu posso fazer a mesma coisa. E a resposta final é 6. Por quê? Você não precisa elevar 6 ao cubo e depois tirar a raiz cúbica. Você vai voltar no 6, certo? Então, essa propriedade já deixa a gente cancelar aqui o índice e o expoente da potência. E aqui eu coloquei raiz de 7 ao quadrado. Quando não tem nada escrito aqui na raiz, a raiz é uma raiz quadrada, então o índice dessa raiz aqui é 2. Como 7 é um número maior do que zero, eu posso fazer a mesma coisa. O radical vai ser anulado pelo expoente, e a resposta aqui vai ser 7. Beleza? Então, essa é a primeira propriedade aqui que você deve prestar atenção caso apareça nos seus exercícios. Vamos para a nossa segunda propriedade. É a mesma ideia, ó, raiz enésima de A elevado a N, só que agora eu coloquei módulo de A. Por que aqui eu coloquei A e aqui eu coloquei módulo de A? Pelo simples fato de agora eu não saber, agora eu não sei se o A é positivo ou negativo, certo? Percebe que o N é par, ó, em todos aqui que eu fiz aqui, ó, o N vai ser par, certo? Todos que eu fizer aqui, ó, o N vai ser par, então toma cuidado com isso. O índice aqui e esse cara vai ser um número par. Aqui eu não tinha essa restrição, ó. Aqui ó, eu coloquei um 4, coloquei um 3 e coloquei um 2. Aqui eu não tinha restrição, por quê? Porque eu tinha certeza que o A era um número maior do que zero. Aqui não, aqui eu não tenho certeza do valor do A. O A é um número real, pode ser positivo, negativo ou pode ser zero. Só que quando acontecer isso, quando eu não tiver certeza do A, do radicando, e o N for um número par, eu vou colocar isso em módulo, sempre. Onde que eu uso bastante isso? Nos exercícios de simplificação de radicais. Então aqui, ó, raiz quarta de A elevado a 4. Eu não tenho certeza do valor do A. Então que eu venho aqui e coloco, ó, a resposta disso é módulo de A. Percebe que o índice e o expoente aqui são números pares. Aqui a mesma coisa, ó, raiz sexta de x elevado a 6. Então, ó, índice e expoente são números pares. E eu não sei se o x é positivo ou negativo. Então, isso aqui é a mesma coisa que módulo de x. Certo? E aqui, ó, raiz quadrada de y ao quadrado. Como eu não tenho certeza do valor do y, eu também vou colocar que isso é módulo de y, certo? Se o y for um número, aí a gente trabalha com um número. Aí não vou deixar o módulo como resposta final. Beleza? Nossa terceira propriedade aqui, ó. É a mesma ideia, percebe que em cima da mesma ideia tem vários casos. Então, raiz enésima de A elevado a N. Agora eu coloquei que isso é igual a A, certo? E aí o que eu tenho que tomar cuidado agora? Se o A for um número real e o N for um número ímpar.
Percebe que na propriedade anterior eu tratei o n como um número par. Agora eu estou tratando o n como um número ímpar. Então, fique esperto nessa aqui, ó. Raiz enésima de a elevado a n. Então, ó, o a é qualquer número real, certo? Se o n for ímpar, eu posso cancelar? Vamos ver se eu posso, né? Ó, raiz cúbica de a elevado a 3. Posso cancelar? Posso. Porque se eu elevar o a ao cubo, se o a for positivo, o que vai acontecer? Quando eu elevar ao cubo, vai dar positivo. E quando eu tirar a raiz cúbica de um número positivo, a resposta é positiva. Certo? Aqui é a mesma coisa. Ó. Raiz quinta de x elevado a quinta. Vamos pensar que o x é um número positivo agora. Então, ó, se eu elevar um número positivo à quinta potência, ele fica positivo. Se eu tirar a raiz, também fica positivo. E aí eu coloquei esse caso aqui que é diferente, então, ó. Mas percebe que o n é ímpar, ó. Raiz sétima de menos y elevado a 7. Então, ó, se aqui é ímpar, o que acontece? A resposta vai ter o sinal que tem o radical, ó. O a era positivo, vamos pensar aqui que o a é positivo, resposta positiva. O x é positivo, resposta positiva. O y é negativo, resposta negativa, certo? Então, estou supondo valores aqui, só para a gente ter uma ideia. Se fosse com um n par, eu não poderia fazer isso, tá? Então, presta bem atenção que isso aqui confunde bastante. Essas três primeiras aí pode dar alguma confusão, tranquilo? Quando eu souber o valor do número, quando eu souber o valor da letra aqui, né? Do x, do y, do a, fica bem mais fácil de trabalhar. Mas se eu não souber, toma cuidado aí para a gente cancelar coisas que não podem ser canceladas. Outra coisa aqui, ó, propriedade 4. Então, eu tenho a raiz de um produto, raiz enésima de um produto. A raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Então, eu posso separar em duas aqui. Ó. Se eu tivesse 3 números aqui dentro, eu poderia separar em 3 também. Então, ó, vamos ver como é que isso fica com números. Então, ó, eu tenho a raiz quadrada de 9 vezes 25. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 9, que eu sei que é 3, e a raiz quadrada de 25, que eu sei que é 5. E aí eu só pego e faço a resposta dessa raiz vezes a resposta dessa. Então vai ficar 3 vezes 5, e aí eu chego no 15. Mesma coisa, aqui ó, eu tenho a raiz quinta de 32 vezes 243. Posso separar em duas também, fica bem mais fácil de calcular. Porque só multiplicar isso aqui já ia dar um trabalhão. E depois tirar a raiz ia dar mais trabalho ainda. Então eu separo em duas, ó. Raiz quinta de 32 vezes a raiz quinta de 243. A raiz quinta de 32 é 2. Por quê? 2 elevado a 5 é 32. E a raiz quinta de 243 é 3. Por quê? Porque 3 elevado a 5 é 243. E aí agora eu só multiplico, ó. 2 vezes 3. E aí eu tenho 6 como resposta. Certo? Se eu posso fazer isso com um produto, eu também posso fazer isso com uma divisão. E isso é o que está falando a nossa próxima propriedade aqui, ó. Eu tenho a raiz de uma divisão. É igual à divisão das raízes. Só que agora, como eu tenho uma letrinha aqui, ó, eu tenho que tomar cuidado com essa letrinha, porque ela não pode assumir qualquer valor. Então, no caso da divisão aqui, ó, o b tem que ser diferente de 0. Certo? Então, separa aqui, ó. Posso separar a raiz em duas. Um exemplo numérico. Então, ó, raiz cúbica de 243 sobre 27. Então, ó, posso separar a raiz cúbica de 243 sobre raiz cúbica de 27. E aí eu calculo as duas. Raiz cúbica de 243 é 5. E a raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 elevado a 3 dá 27. Então, deixo a resposta aqui certinho. Beleza? Se você quiser simplificar essa fração e depois aplicar essa regrinha, você também pode, tá? Aqui, ó, raiz quarta de 16 64avos, ou 16 sobre 64. Então, ó, isso é raiz quarta de 16 dividido pela raiz quarta de 81. Deixa eu arrumar aqui que o número tá errado. Arrumei aqui, ó, era 81, não era 64, né? Então, raiz quarta de 16 sobre 81 é a mesma coisa que a raiz quarta de 16 sobre a raiz quarta de 81. Raiz quarta de 16 é 2 e a raiz quarta de 81
é 3, porque 3 elevado a 4 dá 81, certo? Então, se eu tenho a propriedade do produto, eu tenho a propriedade da divisão, beleza? Nossa sexta propriedade, o que ela está falando? Eu tenho a raiz enésima de A elevado a M. Percebe que agora aqui, ó, o índice é um número e o expoente é outro. E olha o que eu posso fazer aqui, ó. Percebe que ele pegou o N e está multiplicando por um valor P. E a mesma coisa ele fez com o M, ó, ele multiplicou pelo P. Então, o número que ele usou aqui no índice para multiplicar, ele usou também no expoente. Isso é o que a gente chama de alteração de índice. Eu posso mudar o índice da raiz. Então, se eu tenho uma raiz quadrada e eu quero transformar ela numa raiz sexta, eu consigo fazer isso. Essa propriedade aqui garante isso para a gente. Só que o P tem que ser um número natural e diferente de zero, né? Porque se eu multiplicar por zero, vai sumir tudo. Vamos ver como é que eu faço isso na prática, certo? Eu tenho uma raiz cúbica de 5 ao quadrado, isso tem um valor, certo? Só que para o meu exercício não é interessante que essa raiz seja cúbica. É interessante que ela tenha um outro índice. Por exemplo, o índice 15. Então vamos supor, eu quero que essa raiz cúbica vire uma raiz de índice 15. Então o que eu faço? Eu multiplico por 5 aqui, ó, porque 3 vezes 5 vai dar 15. E o que eu fiz aqui no índice, eu faço aqui no expoente também, multiplico por 5. Então, ó, raiz cúbica de 5 ao quadrado é a mesma coisa que a raiz 15 de 5 elevado a 10. Se eu jogar esse cara aqui numa calculadora e jogar esse cara aqui numa calculadora, a resposta é a mesma, certo? São radicais aí equivalentes. E aqui é a mesma coisa, eu tenho a raiz quarta de 2 ao cubo. Eu quero mudar o índice. Então, para mim, é interessante que tenha o índice 8. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 4, vou multiplicar por 2. E esse 3 aqui também eu vou multiplicar por 2. Então, ó, 4 vezes 2 vai dar 8. Então, vai ficar ó, a raiz oitava de 2 elevado a 6. Esse 6 saiu daqui, ó. 3 vezes 2, certo? Se eu posso alterar o índice fazendo uma multiplicação, eu também posso alterar o índice fazendo uma divisão. Então, ó, a ideia é a mesma. Então, vou dividir o índice e o expoente pelo mesmo número. Só que aqui também, ó, tem que tomar cuidado, como é uma divisão, o P não pode ser zero, certo? Porque eu não consigo dividir por zero. E o princípio é o mesmo, ó. Eu tenho 10 e 20 aqui, ó. Eu quero simplificar esse índice com esse expoente. Então, ó, posso dividir por 5, ó, porque 10 dividido por 5 e o 20 também é divisível por 5. Então, ó, como é que vai ficar? 10 por 5 dá 2, isso virou uma raiz quadrada. E aqui eu não preciso escrever a raiz quadrada, ó. E 20 dividido por 5 dá 4. Então, essa raiz tem o mesmo valor numérico do que essa raiz aqui, ó. Outro caso aqui, ó, tenho 4 e 6. Então, ó, raiz quarta de 2 elevado a 6. Percebe que eu só mexo no índice e no expoente. O radicando aqui, ó, que é o número grandão, ele continua igual. Então, ó, 4 dividido por 2 e 6 dividido por 2. E aí vai ficar 4 por 2 vai dar 2, vai virar uma raiz quadrada. E 6 por 2 vai dar 3, certo? Percebe que o número é sempre o mesmo. Eu não posso dividir aqui por 2 e aqui por 3. Tem que ser sempre o mesmo número. Beleza? Vamos para mais uma propriedade aqui, ó. Eu tenho uma raiz dentro de uma raiz, ou seja, a raiz de uma raiz. Como é que eu posso resolver isso? Como eu tenho duas raízes, isso pode ser transformado em uma raiz única. Só que o que eu faço com os índices? Ó, eu tenho N e M aqui, ó. Eu multiplico esses caras, certo? Olha um exemplo numérico. Então, eu tenho a raiz quadrada da raiz cúbica de 8. Eu poderia resolver a raiz cúbica de 8 e depois tirar a raiz quadrada da resposta dela. Mas, em termos de simplificação, o que a gente faz? Ó? Aqui a raiz grandona é a raiz quadrada e a raiz cúbica. Então, isso aqui fica assim, ó. Vai virar uma raiz só e aqui vai ficar 2 vezes 3. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que a raiz sexta de 8. Beleza? Lembrando que eu estou só aplicando a propriedade aqui, caso a caso, né? Nos exercícios a gente mistura tudo isso. Então tem que tomar bastante cuidado aí para usar a propriedade certinha, beleza? Vamos para mais um exemplo. Agora eu tenho 3 radicais, ó. Tenho uma raiz quadrada, uma raiz cúbica e uma raiz quarta.
Então, ó, eu multiplico os três índices, ó. 2 vezes 3 vezes 4. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 4, 24. Então vai ficar a raiz 24 com o índice 5. Certinho? E agora a nossa última propriedade aqui, ó. Tem uma raiz enésima de a elevado a m. Toda raiz pode ser transformada em uma potência de expoente fracionário. Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai transformar esse radical em uma potência de expoente fracionário. Como é que eu faço isso, ó? O a, que é o radicando, ele vira a base da potência, certo? E agora, ó, como é que eu sei quem vai em cima e quem vai embaixo? Eu sempre penso assim, ó. Quem tá por cima tá por dentro. Quem tá por baixo tá por fora. Beleza? Quem tá em cima tá dentro. Quem tá embaixo tá fora. E eu sempre uso essa regrinha assim, esse macete para explicar. E aqui, ó, raiz cúbica de 5 elevado a 7. Então vamos pensar, ó, quem está em cima é o 7, é porque ele está dentro. E quem está fora é o 3, então ele está por baixo. Então, ó, raiz quinta, ou 5 elevado a 7 terços, ó. Quem está em cima está dentro, quem está embaixo está fora. Então eu sempre falo, quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora. Outro exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 3 elevado a 1. Esse aqui é o que mais gera confusão. Por quê? Ó? Aqui eu escrevi o 2 e escrevi o expoente 1. E aí fica fácil de você fazer, porque você está vendo. Então, ó, mesma coisa. Ó. 3 aqui, ó, repeti a base, virou a base da potência, o 3. Quem está em cima está dentro, quem está embaixo está fora. Beleza, está feito. 3 elevado a meio é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3. Só que isso poderia estar escrito assim, ó. Percebe que aqui não tem um índice, então você tem que saber que aqui tem o 2. E percebe que o 7 não tem expoente. Então o expoente dele é 1, porque 7 elevado a 1 é 7. Então a mesma regrinha que eu fiz nesse daqui, ó, eu vou aplicar no de baixo. Então, ó, 7, quem está por cima está por dentro. Só que o 1 não aparece, mas ele está lá. E quem está por baixo está por fora. Isso é uma raiz quadrada, então aqui tem que ser o 2. Beleza? E aí a gente finaliza. São 9 propriedades aí, ó. Separei 9 propriedades. Isso gera uma confusão. Isso é bom você ir assistindo com calma, consultando sempre que precisar, certo? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Depois a gente vai fazer um monte de exercício aplicando essas propriedades. Quando eu for fazer os exercícios, eu vou lembrar você desse vídeo também para que você assista, certo? E não esqueça de assistir com muita calma, certinho? O vídeo está encerrado, a aula está finalizada. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido aí. E qualquer coisa, deixa nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, que é muito importante. Não esquece de deixar o seu like também, que é importante para o crescimento do canal. E assim a gente vai divulgando essa matemática aí para muito mais pessoas, beleza? Então, fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.